Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o Negras Escrituras, um canal literário dedicado à autoria negra. O vídeo de hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre 8 escritoras brasileiras que vocês deveriam conhecer. Essas escritoras estão nesse livro aqui, Silêncios Pré-Escritos, Estudos de Romance de Autoras Negras Brasileiras. Esse livro foi produzido pela Fernanda Miranda e foi editado pela editora Malê. Faz parte da tese de doutorado da Fernanda Miranda, em que ela estudou 8 escritoras negras brasileiras e suas obras. Eu vou comentar rapidinho para vocês um pouco das escritoras e quais são as obras que ela analisa. A primeira escritora é a Maria Firmina dos Reis, e ela analisa, obviamente, o romance Úrsula, que é o único romance que a Maria Firmina deixou escrito, até onde a gente se sabe. Nessa obra, a Fernanda vai analisar pra gente a escrita dessas mulheres negras como uma reescrita da história, né, como um diálogo da história, como a gente pode dizer, a narrativa de uma história a partir da perspectiva dessas mulheres negras, né. E também ela analisa como é feita a construção dos personagens a partir dessas escritoras. Então vamos começar com a Maria Firmina dos Reis e o romance Úrsula, que já tem vídeo aqui no canal também, vou deixar aqui nos cards. Na análise da Fernanda, o que ela vai destacar pra gente é que a Maria Firmina dos Reis é a primeira escritora, a primeira romancista negra brasileira, mas ela também é a primeira a colocar na sua obra a voz do sujeito negro, né? A primeira a dar voz a esse sujeito negro, a dar importância à narrativa do sujeito negro. Durante toda a história, se vocês analisarem os livros produzidos na época do romantismo, né, na época da construção da nação brasileira, ali no século XIX, os escravizados, né, as pessoas negras não tinham voz, elas estavam ali como corpos secundários da narrativa. E em Maria Firmina dos Reis, ali em Úrsula, ela coloca a Susana e o Túlio como falantes, né, como eles são sujeitos possuintes de inteligência, de história, né, eles têm uma subjetividade que a escravidão, né, que o processo escravizador retirou essa subjetividade. Mas a Maria Firmina dos Reis, então, ela é a primeira escritora a fazer isso, a dar voz a sujeitos negros. O interessante da Maria Firmina dos Reis é que ela faz uma releitura da questão também da masculinidade. Uma coisa que quando eu li não tinha me atentado, o protagonista, o Tancredo, ele tem uma masculinidade que foge ao padrão daquele período. Né? A gente tem um antagonista e um outro personagem que são aquela masculinidade violenta, uma masculinidade que retira possibilidades de existência da mulher, mesmo aquela mulher sendo branca. Então a Úrsula, mesmo a protagonista sendo uma mulher branca, ela sofre dessa masculinidade violenta. Então a Fernanda traz essa perspectiva de que a Maria Firmina dos Reis é a primeira a debater também a questão da masculinidade violenta versus essa masculinidade que a gente tem. Por outro lado, a gente tem o Túlio, que é esse escravizado que eu já falei, que ela deu a voz, e que ele não é violento, e nem o Tancredo, que é o protagonista, são duas masculinidades não tóxicas, para usar termos de hoje em dia. A segunda escritora que a gente tem aqui hoje para conversar é a Ruth Guimarães, que completou o centenário de nascimento no mês de junho. A Ruth Guimarães, diferente da Maria Firmina dos Reis, ela conseguiu adentrar a uma elite intelectual paulistana. A Ruth Guimarães, ela chegou em São Paulo ali pelos 18 anos e ela começou a trabalhar e queria ser escritora. Então ela procurou o Mário de Andrade, enviou uma carta para ele e pediu indicação para lançar esse livro dela. E ali ela fez parte de um círculo de encontros que existia, de saraus literários, de compartilhamento de escrita, que era composto majoritariamente por homens brancos, que era a Roda de Baruel, que era onde eles faziam esses encontros, e a Ruth Guimarães fez parte dessa roda, né? Ela mostrou seus escritos lá e conseguiu publicar o romance Água Funda, né? Então, nesse livro, a Fernanda, que é a escritora do livro que eu estou falando, ela vai analisar a história da Ruth e desse romance Água Funda, que também é um romance que traz
A centralidade da história está em um espaço que antes era Casa Grande e depois da passagem do tempo se transforma numa usina que continua aquela exploração, que continua aquela questão. A mulher branca, no caso a Sinhazinha, ela perde o poder econômico por causa de um homem, né? Por causa dessa masculinidade, ela vai perder esse poder econômico, assim como a Úrsula. Na história ela também acaba perdendo, né, o poder econômico e a vida por causa desse homem. A Sinhazinha do Água Funda também vai perder essa questão econômica, né? Ela vai deixar de ter um nome também nessa passagem, porque ela vai virar uma pedinte, mas ainda assim a gente tem a perpetuação da exploração ali onde era a Casa Grande. Quando se torna essa usina, as pessoas que estão ali trabalhando também estão sendo exploradas, né? E o interessante é que a Ruth Guimarães, assim como a Maria Firmina dos Reis, ela teve ela conseguiu publicar o livro, ela teve reconhecimento durante o período que ela publicou o livro. Esse livro entrou para o esquecimento, assim como Úrsula, né? A gente comentou, Úrsula foi publicado em 1859 e a gente só vai ter uma redescoberta de Úrsula em 1975. E agora a terceira edição saiu em 2018, por exemplo. A mesma coisa acontece com Água Funda, publicado nos anos 40, e a segunda e terceira edição vão sair nos anos 2000 e 2018. Então, assim como Maria Firmina dos Reis, a Ruth Guimarães também entrou para o esquecimento da literatura brasileira. A terceira escritora que ela coloca aqui é uma escritora que é reconhecida, que a gente conhece bastante, mas que ainda hoje a gente bate na tecla de que sim, ela era uma escritora. Eu estou falando de Carolina Maria de Jesus, que todo mundo conhece ela por causa do livro Quarto de Despejo, que é um diário de uma favelada, né? Ela escrevia os seus diários, ela era uma catadora de lixo e ali ela comentava toda a angústia e o sofrimento dela para alcançar comida, para manter os filhos vivos, né? E durante muito tempo a Carolina Maria de Jesus foi reconhecida somente por Quarto de Despejo. E ainda hoje esse livro é colocado como se ela não estivesse fazendo uma análise, como se fosse somente um diário de uma favelada. Só que não. O livro é uma análise da sociedade paulistana da década de 60. Mas tudo bem, vamos continuar no que temos aqui. Nesse livro aqui, a Fernanda vai analisar o romance escrito pela Carolina Maria de Jesus, que foi Pedaços da Fome. E bem, como vocês sabem, depois que a Carolina publica o Quarto de Despejos, ela alcança o poder aquisitivo, ela consegue sair da favela e consegue morar numa casa de alvenaria, como era o sonho dela, que depois ela lança o livro Casa de Alvenaria. E com o dinheiro que ela recebe de Quarto de Despejo, porque Quarto de Despejo também. Como vocês sabem, o Quarto de Despejo esgotou na época do lançamento por causa daquela questão, daquela visão exótica da favelada escrevendo. Então, era aquela coisa assim que as pessoas queriam consumir esse livro, que era uma febre no momento, porque como já se viu uma semi-analfabeta favelada escrevendo um livro, né? Então esse livro vendeu bastante, e o que a Carolina fez? Com o dinheiro do Quarto de Despejo, ela tentou lançar esses Pedaços da Fome, que no início era para ser, né, na perspectiva da Carolina, ela queria que o nome fosse A Felizarda, porque ela tá falando de uma protagonista, ela queria contar a história de uma mulher, que eu já comento qual era a história, mas a editora preferiu mudar para Pedaços da Fome, porque esse título remeteria ao lugar que era o lugar da Carolina, escritora de Quarto de Despejo, né? Ao lugar de que ela sempre estava falando em questões de fome, em questões de acesso a direitos, ou narrando o ambiente da favela, que era a única coisa que a Carolina Maria de Jesus poderia narrar. E aí a gente tem aqui uma análise desse romance, né, da Pedaços da Fome, que na realidade é várias discussões da Carolina sobre o lugar de poder que ocupa a mulher branca. Porque se vocês analisarem, a protagonista do livro, né, ela é filha de um grande coronel do interior e tudo mais, e de novo, por causa de um romance, ela acaba perdendo todo esse poder que ela tem ali na casa do pai, vai para o São Paulo, e ali como
esse homem com quem ela se casa, ele não tem posses, ela acaba indo morar na favela, depois no cortiço e tudo mais. Só que em um determinado momento esse pai a resgata dessa situação de pobreza. Então o que a Carolina está analisando ali é que, apesar dos pesares, apesar dela ter passado por toda a experiência de pobreza, de favelada, por ela ser uma mulher de berço, rica, branca, ela jamais vai permanecer nesse status de subalterno. Então essa é a grande análise da Carolina. E que faz uma análise, a gente pode fazer uma reflexão, como eu já comentei, sobre a própria história da Carolina. Né? Uma escritora semi-analfabeta, favelada, que queria fazer análise da sociedade, que queria falar sobre outras coisas, mas que as editoras e que a sociedade colocou esse rótulo nela. E aí então a gente tem, sabe-se que ela tem inúmeros livros e poemas escritos que não foram publicados em sua vida, que até hoje a gente luta para que eles sejam publicados, porque as editoras preferiram que isso ficasse guardado, porque ela era simplesmente a escritora de quarto de despejo. Então tem toda essa reflexão em volta disso. Vamos para a próxima escritora, que é a Najá Caetano, que para mim foi uma das grandes surpresas, uma escritora que eu nunca tinha ouvido falar e só ouvi falar a partir dessa leitura. A Najá Caetano, então, ela vai publicar o livro intitulado Negra Efigênia, que também ela vai falar sobre o período da escravidão, sobre a questão da mulher, sobre várias coisas. Mas o que me surpreende na Najá Caetano é que ela é uma das primeiras escritoras negras a se auto-intitular como escritora negra, descendente de africanos. Ela escreve isso no romance. E a Najá Caetano, de todas essas que a gente está comentando, é uma das que a gente pouco sabe. Não tem muita informação sobre a data de nascimento dela, sobre a história de vida dela. Inclusive, a própria escritora, a Fernanda, comentou que ela acabou usando o romance para descobrir um pouco mais de quem é a Najá Caetano. Porque não existiam esses registros e se vocês fizerem uma busca rápida no Google, vocês também não vão encontrar muitos registros da Najá Caetano. É um pouco a partir desse romance que a Fernanda analisa a história de vida da Najá Caetano. Nessa obra Negra Efigênia, uma coisa muito interessante que a Najá Caetano vai fazer é uma reflexão sobre a abolição da escravatura. O livro vai acabar exatamente no dia 13 de maio de 1888, com uma das escravizadas se casando com o senhor da fazenda. Porque justamente a análise da Najá Caetano é de que essa abolição ela é uma abolição para manter as coisas no mesmo lugar. É aquela abolição, aquela revolução para manter a ordem, para manter o mesmo lugar de coisificação da mulher negra como subalterna aos senhores brancos. Então ela faz muito essa análise do período da abolição como manter as coisas no mesmo lugar. Até porque a Najá Caetano vai escrever já nos anos 80. Então a gente já tem quase um século após a abolição, ela vai fazer essa análise de que as coisas ainda permanecem no mesmo lugar. E aí por isso ela vai contar essa história desse período até o dia da abolição para dizer que isso se manteve, que não houve essa mudança. Então a Najá Caetano, ela faz essa análise social também, histórica, como todas essas escritoras, mas que a gente pouco sabe sobre ela porque a gente não tem muitos registros. Então vamos para a próxima escritora, que é a Aline França, que é uma das primeiras a escrever um romance afrofuturista. Se você nunca ouviu falar sobre afrofuturo, vou deixar aqui na descrição alguns links de vídeos que vocês podem analisar. Hoje em dia no Brasil a gente tem o Fábio Cabral como um dos grandes escritores afrofuturista, que é essa mistura de ficção, mas uma ficção que usa tecnologia e que essa tecnologia não necessariamente é essa tecnologia que a gente pensa metálica. Não sei se vocês conseguem compreender, mas é uma tecnologia feita a partir de influências culturais africanas. Então é uma tecnologia que envolve os ancestrais, que envolve toda uma mitologia que não necessariamente é uma tecnologia marcada pelo pensamento ocidental. Nesse romance da Aline França, a gente vai ter uma ilha, que é uma ilha onde ali dentro dessa ilha se conecta, né, passado, presente e futuro, que é outra questão do afrofuturismo. Não existe essa ruptura entre passado, presente e futuro, e sim a manutenção desses três eixos temporais. Então os habitantes dessa ilha, eles conseguem prever o futuro, saber o que aconteceu no passado, eles conseguem
ter essa conexão entre os três eixos narrativos. E é nessa ilha também que eles vão habitar após a escravidão, né? Após fugirem, eles vão fugir e nessa ilha eles vão habitar e se desenvolver até que chega uma pessoa querendo explorar a ilha, porque essa ilha também possui um lago mágico que cura várias coisas. Então a gente tem toda essa perspectiva afrofuturista sendo escrita pela Aline França, que também é uma escritora pouco conhecida. E a próxima escritora é Marilene Felinto, e ela vai escrever o romance As Mulheres de Tijucopapo. Finalmente saiu. É dos anos 82 que ela vai lançar esse livro, e é um livro de análise da memória. Ela, né, a personagem, ela vai, por N motivos, ela vai sair de São Paulo e vai voltar para o Recife caminhando. Então o livro é uma história da protagonista analisando toda a vida dela, todas as relações dela com o pai, com os irmãos, a partir dessa caminhada, dessas memórias que ela mesma vai criando ao longo da caminhada. Então a gente vai ter uma análise também muito importante, né, sobre a memória, mas também sobre as mulheres negras, porque um dos grandes traumas que essa protagonista vai ter é com relação ao pai, que traía bastante a mãe, e uma das amantes era uma mulher branca, que ele levava para o comércio e tudo mais. Então tem toda essa questão de inferiorização da mulher negra a partir dessa traição que o pai faz, né? E ela tem N questões também de exploração, porque eles vão ser uma família de retirantes que vão sair do Recife e ir para São Paulo, e aí lá vai ser tudo precarizado, como vocês sabem, essa narrativa do migrante nordestino em São Paulo, e que ela consegue ascender economicamente pelo emprego e tudo mais, chegando a um período que ela é a única provedora da família, só que ela não é reconhecida como esse lugar de provedora econômica, né? Que ela reclama que ela compra a carne, mas os irmãos não deixam nenhum pedaço de carne para ela, então ela não é respeitada dentro desse lar, e ela entra nessa aventura de voltar caminhando para o Recife. Então a gente mergulha nessa análise psicológica da protagonista. E as duas últimas escritoras são escritoras muito reconhecidas. A Conceição Evaristo, que eu espero que quem está assistindo já tenha tido a oportunidade de ler algum dos livros da Conceição Evaristo. E aqui nesse livro em específico, a Fernanda vai analisar Ponciá Vicêncio, que também fala sobre memória, que também fala sobre construção do Estado brasileiro, que também fala sobre o período da escravidão. Em Ponciá Vicêncio, a Conceição Evaristo vai explorar essa memória vivida desde o presente, que é o que? A protagonista, ela se perde em pensamentos, né? Aquela coisa de que ela está ali perdida em pensamentos, mas que na realidade ela está viajando para o momento histórico da época da escravidão, está ali vendo todos os como é que eu posso dizer, as coisas ruins que aconteceram para o avô, para o pai. Então ela faz toda essa reflexão da época da escravidão, do pós-abolição e de como está a situação das mulheres e dos homens negros naquele período. Então, a Conceição Evaristo é uma das escritoras negras mais reconhecidas hoje no Brasil, apesar de que ela começou a escrever com 40 anos e só foi reconhecida agora, e apesar ainda da gente não conseguir que Conceição Evaristo tenha um lugar de destaque dentro do cânone da literatura brasileira, mas como ela mesma fala, ela escreve sobre a sua vivência, né? O que ela faz é uma escrevivência e que ela não necessariamente está querendo entrar no cânone, né? Ela quer estar produzindo essa literatura sobre a vivência dela e que as pessoas estejam tendo esse acesso, né? Ela é uma escritora insubmissa, como também a gente chama ela. A última escritora é a Ana Maria Gonçalves, que publicou Um Defeito de Cor em 2006, que é um livro histórico, é um livro enorme, ainda não tive o prazer de lê-lo, mas pelo que a gente tem aqui nesse livro, a Ana Maria Gonçalves, ela conta toda a história de uma escravizada, né, toda a travessia vindo, né, da África para cá, e todo um romance focado em alguns aspectos históricos e verídicos do Brasil,
Segundo a Fernanda, a gente tem que uma das inspirações, que talvez foi a personagem histórica que se transformou em inspiração para que a Ana Maria escrevesse o romance, é a Luísa Maim. Não sei se vocês conhecem ela, mas ela é uma das líderes da Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835 aqui no Brasil. É uma revolta feita por escravizados muçulmanos. E a Luísa Maim, ela é mãe do Luiz Gama, um advogado, abolicionista, um grande escritor, e é através dele que a gente tem alguns registros da existência da Luísa Maim, né? E aqui, segundo o que a Fernanda nos conta, vou ler um trechinho aqui só para vocês compreenderem, que a Ana Maria Gonçalves adentrou a pesquisar por estes vestígios, para que sua protagonista possuísse voz capaz de aproximar-se de uma tradução da experiência negra feminina colonial. Assim, a montagem com diversos fragmentos de histórias de mulheres que viveram em tempos aproximados ao período de vida de Luísa Maim foi fonte de construção de Kneide, que é a protagonista do Um Defeito de Cor. Então a gente tem que algumas mulheres do mesmo período da Luísa Maim foram fontes de inspiração para que ela escrevesse esse romance, inspirado então na história real brasileira. Então é um romance que me instiga muito a querer ler por causa disso, por ter essa vinculação de que a protagonista provavelmente foi uma mulher que existiu aqui no Brasil e que a gente não conhece a história dela justamente por todas as questões que envolvem a produção de conhecimento a partir de mulheres negras e principalmente por uma questão de poder mulheres negras escravizadas. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre esse livro e sobre essas 8 mulheres negras incríveis. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem nos comentários se vocês já leram uma dessas escritoras. E a gente se vê na próxima. Tchau!